Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. E hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Nós estamos vivendo a oitava da Páscoa. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, na liturgia da palavra de hoje, nós vamos perceber que os apóstolos, eles sentem-se investidos de uma importante missão, que era testemunhar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, libertos de todos aqueles medos, dúvidas paralisantes, eles irão percorrer o mundo para proclamar o Evangelho. E eu te convido, meu irmão, logo nesse começo de oração, de reflexão, a abrir o seu coração para Deus e pedir, clamar pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a primeira leitura de hoje, que está lá em Atos dos Apóstolos, nós veremos daqui a pouco na sua íntegra, ela é a continuação daquela cura que Pedro realizou naquele coxo na porta do templo. E imagina aquela cena. Eu gosto muito de fazer uma visualização dessas cenas. Imagina quando Pedro e João entrando naquele templo, eles realizam aquela cura, um homem marginalizado, um homem que já tinha se acostumado com aquela vida de estar à margem. Ele via todo mundo entrando dentro do templo e ele lá vivendo das migalhas e do resto que as pessoas depositavam lá na caixinha dele. E de repente esse homem, por um poder superior que não estava em Pedro, é o poder do próprio Jesus que Pedro agora testemunhava, e aquele homem é curado. E de repente esse homem começa a seguir Pedro e João. A palavra de Deus hoje vem falar para nós como o paralítico não deixava mais Pedro e João. Todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles. Então, na hora que eu fui refletir essa palavra, meu irmão, quando nós também, hoje, nós somos esses discípulos no mundo de hoje. E você percebe, quando nós começamos a dar testemunho de uma mudança de vida, nós começamos a fazer o bem para as pessoas de uma magnitude tão grande que muitas pessoas vão se aproximando da gente pelo bem que Jesus realizou na vida delas. Muitas pessoas, Deus hoje vai usar você lá no seu trabalho. Deus vai me usar onde? Na minha comunidade, na minha casa, com as pessoas que eu amo. Deus vai usar aqueles que abrem os seus corações, como Pedro, como João, como os outros discípulos, para poder continuar dando testemunho do nome dele, exaltando o nome dele. E muitas vezes, meu irmão, e Deus me fazia refletir com uma pergunta: qual que é a marca que nós estamos deixando no mundo hoje? Qual que é a mensagem que nós estamos levando para as pessoas que Deus coloca na nossa frente? E quantas pessoas, meu irmão, às vezes nós mesmos, com alguma palavra maldita, com um gesto inadequado, quantas vezes que nós
espalhamos um espírito de confusão. Quantas vezes nós somos cercados pelo espírito da mentira, atitudes de morte, de separação, inveja, ciúme, espírito de divisão. Ali, talvez dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, talvez na nossa vizinhança, na nossa comunidade, dentro da própria igreja, quantas vezes a gente vê esse espírito de divisão. E a gente sabe que o diabo é que divide, porque essa palavra diabolos é divisão, quer dizer aquele que divide. E por outro lado, meu irmão, o que Deus vem mostrar para nós hoje, ao contrário desse espírito de divisão, quando você se cerca, quando, como aqueles discípulos, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e quando se tem esse Espírito, se carrega esse Espírito Santo de Deus, os frutos que esse Espírito espalha é o fruto da alegria, o fruto da caridade, da paz, da paciência, da afabilidade, da bondade, da fidelidade, da brandura, da temperança, que é o equilíbrio. E revestido desse poder do alto, do Espírito Santo de Deus, as pessoas começam com seus discursos, com seus gestos, a realizar curas nas outras pessoas. E muitas vezes, meu irmão, nós corremos o risco de endeusar as pessoas, de endeusar o nosso irmão e deixar de lado aquele que é o autor da obra, que é Jesus Cristo ressuscitado. E Pedro, ele deixa isso muito claro, porque as pessoas começaram a julgar que eles eram, que tinham todo aquele poder, e ele falou, e ele deixou muito claro: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E Pedro fala uma coisa que é muito, muito importante: graças à fé no nome de Jesus, esse nome, que é o nome de Jesus, acaba de fortalecer este paralítico que vedes e reconheceis. E ele deixou claro que a força que veio de Jesus e a fé que Pedro tinha em Jesus e que vem por meio de Jesus foi que deu perfeita saúde para aquele doente, para aquele marginalizado. E Pedro, assim como os demais discípulos, assim como nós hoje, discípulos de Deus, nós temos que nos revestir dessa força também, desse nome de Jesus, e tomar posse da nossa missão. Veio lá primeiro João Batista, aplanando os caminhos, e com o discurso arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois veio Jesus Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho, anunciando a boa nova. Mas João Batista já tinha ido, Jesus já tinha sido ressuscitado, e agora os apóstolos, com o mesmo discurso: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Veja o discurso, é o mesmo discurso que Deus quer que a gente faça, mas não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, meu irmão. Hoje, essa primeira palavra, ela quer deixar isso muito claro para nós. Nós que seremos hoje esses testemunhos, nós é que vamos testemunhar o Cristo vivo e ressuscitado, lá no nosso meio, lá na nossa comunidade, onde quer que a gente esteja passando e passeando, nós é que vamos ser hoje esse Pedro, esse João, esses discípulos amados de Deus. E meu irmão, eu digo para você, uma luz, a luz que você acende no coração do seu irmão, a luz que eu acendo no coração do meu irmão, ela jamais vai se apagar. A Santa Madre Teresa de Calcutá, ela fazia aquele trabalho com os pobres, com aqueles marginalizados. E um dia Santa Teresa, ela passando por uma casa escura, ela sabia que lá morava um senhor, mas que aquele senhor vivia preso naquele quarto escuro. Hoje, me lembra hoje essa solidão que muita gente se encontra, muita gente presa dentro da sua casa,
às vezes sombrio. Quantas pessoas idosas que estão presas nas suas casas hoje, devido a esse momento que a gente está passando. E Madre Teresa, aquela mulher, a boca dela, quando ela abria a boca, era um pedaço de céu, assim, que ela levava por onde ela passava. E ela, um dia ela passando por aquela casa, ela perguntou para aquele senhor se ele não queria que ela entrasse e limpasse aquela casa, fizesse companhia para ele, e ele não aceitou. Aí, mais um dia, Madre Teresa e as irmãzinhas dela passavam ali, e um dia ela insistiu tanto com esse senhor que esse ancião deixou ela entrar. E aquela casa é escura, então ela começou abrindo ali a porta, abrindo a janela, deixando entrar um raio de claridade naquela casa. E ela, mexendo lá numa caixa cheia de lixo, de bagulho, de coisas velhas, ela achou uma lamparina. E ela falou com ele assim, ela limpou aquela lamparina, tirou toda aquela teia de aranha, aquele pó, e perguntou para aquele senhor: nós podemos acender essa luz? Ele falou: não precisa, porque eu nunca recebo ninguém na minha casa. Eu fico só, eu sempre estou só, eu nunca recebo ninguém na minha casa. Aí, mas ela pelo Deus que habitava no coração dela, ela insistiu, e aquele senhor deixou ela limpar e acender aquela lamparina. E ela, depois que fez toda a limpeza da casa, ela despediu do senhorzinho, foi embora, ela e as irmãzinhas. E quando elas passaram de novo, elas viam aquela casa acesa. E a Madre Teresa nunca mais voltou, porque ela estava cuidando das outras missões dela. E as irmãzinhas voltaram naquela casa. E um determinado dia, o Senhor, recebendo as outras irmãs na casa dele, falou assim: cadê aquela irmã, a Madre Teresa, que veio aqui aquele dia com vocês? Aí elas explicaram que a Madre Teresa continuava na missão, e aquele senhor falou para ela o seguinte: olha, manda uma mensagem para ela, eu quero que vocês falem para ela que aquela luz que ela acendeu na minha vida, que ela acendeu na minha casa, nunca mais se apagou. Meu irmão, que coisa maravilhosa! E esse é o Jesus que nós temos que apresentar ao mundo. Então, pessoas que estão vivendo à sombra da marginalidade, pessoas que estão vivendo dentro das suas casas, precisando de um único gesto de amor da nossa parte. E hoje o Evangelho, para que aconteça tudo isso que Deus falou para nós até agora, é preciso que aconteça o que está hoje narrado pelo evangelista São Lucas, no capítulo 24. E o capítulo 24 é o último capítulo do Evangelho de São Lucas, que primeiro narrou a ressurreição de Jesus, a aparição para as mulheres, depois os discípulos de Emaús. E os mesmos discípulos de Emaús estavam reunidos com os outros discípulos, alegres, felizes, já contando sobre tudo o que tinha acontecido na ressurreição lá no caminho de Emaús. E cada um contava o que Deus já estava fazendo, o que Jesus já estava fazendo no meio deles. Quando de repente Jesus entra e eles pensam que é um fantasma. Todos eles ficaram muito assustados. Mas Jesus diz para eles: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo. E Jesus, com todo o amor, foi conversando com eles, e eles receberam ali a promessa. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E Jesus falou para eles não tinham que ficar assustados, porque era necessário que se cumprisse tudo
tudo, que a morte dele fosse daquele jeito, que tudo tinha que se cumprir daquele jeito, para que se cumprisse tudo que estava nas Escrituras. E as palavras de Jesus para aqueles discípulos, ele dizia que o Cristo, ele sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, ao Brasil também, à cidade que você mora, à cidade que eu moro, ao bairro que você mora, aí na comunidade que você está residindo agora, na sua família, na sua casa. E é como se Jesus dissesse hoje para nós: vós sereis testemunhas de tudo isso. Meu irmão, e os discípulos nunca mais foram as mesmas pessoas. Revestidos de coragem, de ânimo, de alegria, eles foram anunciar o Cristo ressuscitado. E é isso que Deus quer para nós hoje. Ele fala: eu preciso enviar. Quem eu enviarei? Aquele dia ele falou isso para Isaías: preciso enviar alguém. Quem enviarei? E Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. E eu acho que Deus quer falar a mesma coisa com você. Eu preciso enviar alguém para pregar lá na sua casa, na sua pequena igreja doméstica. Quem eu enviarei? E que nós possamos responder: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Para onde o Senhor quiser. Eu quero ser discípula, eu quero ser como aqueles apóstolos, transmissores da boa nova. Meu irmão, e é preciso ter pressa, porque quando eu meditava essa palavra, Deus colocava muito forte no meu coração uma coisa que eu quero partilhar com vocês. Está lá em Salmos, número 38. Depois, com a Bíblia de vocês leem ele por inteiro, mas eu vou ler só o pedaço que Deus colocava mais forte no meu coração. É um salmo de Davi. E vocês sabem que Davi foi um dos maiores adoradores, se não o maior. Dos 150 salmos do livro de Salmos, uns 70 ou mais foram escritos por ele. E o Salmo 38, ele diz o seguinte: fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como eu sou efêmero, passageiro, como eu sou passageiro. A largura da minha mão, olha para sua mão, meu irmão, 5 dedos. A largura da minha mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais do que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra. É em vão que ele se agita, amontoa sem saber quem recolherá. Em que nós estamos depositando a nossa energia, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, meu irmão? Deus está fazendo essa pergunta para nós, para a gente fechar essa reflexão e já partir para a leitura da palavra. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Jesus tinha pressa, os discípulos tinham pressa. Nós também somos os discípulos, nós precisamos apertar um pouquinho mais o nosso passo. Acelera, Graça, acelera, José, acelera, Maria. É isso que Deus está falando para nós hoje, meu irmão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida,
mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, é o número 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles.
Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, se essa palavra te fizer bem, por favor, compartilha com seu irmão. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente dia. Leve a palavra de Deus, levem a luz de Deus para onde vocês forem hoje. Se não forem, se ficar dentro de casa, leve a palavra de Deus com seu gesto, com seu sorriso, com seu abraço, com seu amor, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Até amanhã, se Deus quiser, fiquem em paz.